Graça e paz, queridos. Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela televisão ou pelo nosso canal. Inclusive, se você está nos assistindo pelo YouTube, já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com uma pessoa especial para você. E vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Alegria poder compartilhar da palavra, estar aqui esse tempo de oração, de meditação, de comunhão, você me permitir falar ao seu coração, falar à sua vida e você me escutar nesse momento, mas eu quero que você possa ouvir do Espírito Santo, ouvir de Deus o que Ele tem para você nesse dia, nessa noite. E eu quero começar aqui falando de uma história muito interessante, de um rei de Israel, o rei Uzias. Ele assumiu o reinado de Israel muito jovem, com 16 anos, e a Bíblia disse que ele fez coisas boas aos olhos de Deus. Teve um reinado que conduziu a nação diante de princípios em que Deus estava determinando. E assim ele guiou a nação. Foi um rei que fez coisas boas e é dentro da galeria dos reis de Israel o rei que é considerado um rei bom. Porque em Israel tem uma galeria de reis maus, que não fez o que era a orientação de Deus para o reino, e reis bons que fizeram que era bom diante dos olhos de Deus. Uzias fez o que era bom diante dos olhos de Deus. Mas a gente tem aqui sempre uma questão do mais, e o mais é o problema. É uma questão quando as pessoas dizem pra gente tudo isso, mas aí destrói tudo que era para trás. Todas as coisas boas, o mais, ele traz uma outra perspectiva, traz um outro olhar. Que então eu quero ler desculpa, o que está em 2 Crônicas, no versículo 16, que diz assim: mas, tá vendo? A questão do mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu vou ler o versículo 17, que também diz assim: porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Então, podemos assim, dentro do versículo 17, entender que lidar com o homem Uzias não era fácil. Ele era complicado, era rei. O rei tinha poder para tudo, Ele podia dar a vida e tirar a vida. Então ele era o todo soberano. O rei, ele não tinha juiz sobre ele. E ele, então, diante disso, ele falou: eu posso tudo. E ele foi assumir o papel de sacerdote. Queimar incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote. Então ele tinha uma função de rei, de governar a nação. Ele não era aquele que conduzia espiritualmente o povo de Deus. Aqui a Bíblia disse que Deus, uma vez ele já fortificado, ele já estava consolidado como rei, já estava adulto, não era mais um menino, mesmo que assumiu o reinado como menino, mas estava já pronto. E ele tomou, então, o incensário e começou a queimar incenso ao Senhor. Poderíamos, às vezes, pensar assim: a boa intenção é que ele queria adorar a Deus. Ele queria fazer a obra de Deus ali. Ele queria ocupar aquele lugar
que talvez ele questionou o sacerdote. Ele talvez não gostou e não tinha muita simpatia com o sacerdote Azarias. E diante disso, ele, eu mesmo vou chegar diante de Deus, eu mesmo vou queimar o incenso, eu mesmo vou fazer isso. Amados, muitas vezes a gente toma essas atitudes de criticar alguém que está fazendo algo, e a gente, quando critica, eu não acredito que porque eu estou em capacitação maior do que aquele, ou eu sou melhor do que ele, porque eu tenho o direito de criticar e que muitas vezes querer fazer ou não, até não fazer, porque muitas vezes criticamos só para atrapalhar o serviço do outro, para desanimar aquela pessoa. E às vezes esse é o caso que está acontecendo, às vezes acontecendo com você está dedicando-se a um serviço e vem alguém que critica aquilo, mas na verdade não faz. Ele só está com inveja do que você está fazendo. É algo que entra no coração do homem, da pessoa, desse ser, que não é capaz de fazer ou não tem a função para fazer e quer ocupar o lugar. Isso aqui a palavra de Deus disse que foi uma transgressão ao Senhor. Transgressão no sentido de que ele não tinha capacitado ou se capacitado, ele não tinha sido eleito ou levantado para queimar incenso ou ser sacerdote. Ele não foi levantado para ser pastor, ele não foi levantado para ser apóstolo, ele não foi levantado para ser bispo, ele não foi levantado para ser líder. Ele era rei. Então ele tinha que ser aquele para desempenhar uma função qual ele foi chamado. E dar subsídios ou dar condições para que o sacerdote fizesse o que ele precisava fazer. Mas não, ele queria alcançar e fazer tudo, ele queria aparecer diante de tudo, ele queria aparecer diante da congregação, ele queria aparecer diante da nação. O coração dele estava tomado por soberba. Muitas vezes as pessoas querem aquilo que você quer, isso chama-se cobiça. Eu cobiço aquilo que você tem e eu quero ter para mim. A ideia às vezes é essa, mas eu quero que você compreenda uma coisa que muitos desses, eles não estão querendo que você tenha, mas na verdade eles não querem que você tenha. Entende? Essas pessoas, elas trabalham num sentimento, numa forma de sabotar o seu serviço, o seu trabalho, a sua capacidade, matar você, tirar a sua força e seu ânimo. Pois elas estão tomadas para fazer algo que não é dela fazer. Mas ela, na verdade, não quer fazer. Ela não está ali para fazer aquilo, mas ela está para atrapalhar o que você está fazendo. Isso é um problema. Isso muitas vezes nos flecha, atinge o meu coração, atinge a minha alma, e eu, às vezes, abro espaço para essa pessoa fazer que ela não tem competência para fazer. Então, nesse caso aqui, Azarias, ele não se rendeu a isso. Ele não olhou e disse ao rei, eu vou baixar minha cabeça aqui e vou deixar ele. Mas ele, inclusive, encontrou em outras pessoas, que ele diz aqui, mais 80 homens, que eram fortes, firmes. Não eram pessoas em que, não, olha, Azarias é o rei, deixa o rei, é só hoje, vai fazer isso. Mas essas pessoas tinham uma posição firme que deveria ser feito. O rei tinha que estar no trono para governar a nação. Azarias tinha que estar dentro do templo para queimar o incenso e para buscar a presença de Deus diante dos homens. Então, hoje, aqui, claro, eu não estou falando porque quando veio Jesus ele veio a este mundo e ele rompeu o véu. A gente tem essa ideia de romper o véu, é a ideia de que você mesmo pode orar por você. Não ficar esperando eu orar por você, mas você mesmo pode orar por você. Novo Testamento, uma nova aliança. Então agora o protocolo mudou. Agora eu chego diante de Deus com facilidade, mas não quer dizer que eu tenho agora uma autoridade para qualquer um subir aqui no púlpito da igreja e começar a celebrar o culto.
Eu chego, o que aconteceu? Não, o fulano aqui, ele achou que ele vai celebrar, vai fazer o culto hoje. Né? O senhor senta aí e espera. Né? Não, é assim, tem ordem, tem decência, tem hierarquia, as coisas continuam sendo assim. Agora, você pode buscar a Deus na sua casa, você pode buscar a Deus, mas você precisa estar debaixo de autoridades. E cada um dentro do seu, pode dizer, dentro do seu quadrado, ou dentro da sua competência. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou aqui hoje diante de um assunto complexo, mas você possa compreender em que lado você está, fazendo o que é de você fazer, ou atrapalhando o outro que tem que fazer, e eu estou lá querendo ocupar lugar que não é da minha competência, ou eu não sou competente para assumir aquilo, ou eu estou sendo também atravessado. Então, enfim, mas você possa permitir que hoje Deus possa trabalhar o seu coração. Que você não deixe o seu sucesso ou que o sucesso do outro possa também atrapalhar o seu e nem o seu atrapalhar o do outro. Porque quando eu estou grande, quando eu cresci, eu me sinto na capacidade de alcançar, de tomar e de entrar em esferas que não são as minhas. E que você possa se colocar no seu devido lugar e ter humildade de permitir que o Senhor te use na onde você está. Acalme teu coração, deixa a tua alma em paz e também seja firme quando é a sua posição de fazer algo. E se Deus se levantou para fazer algo, não deixe o outro também roubar o teu ministério, roubar a tua alegria, roubar a tua autoridade. Amém? Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai, que a tua graça, teu poder, a tua unção, que o teu Espírito, ó Deus, seja com esses teus filhos e filhas. Dá a eles sabedoria, humildade, ó Deus, também disposição e posição diante do Senhor para fazer aquilo que o Senhor assim os colocou para fazer. Em nome de Jesus eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá!